de crer, de fé, de confiar, de não desistir, de não olhar para trás. E meditando nessa palavra, irmão, quando Jesus ouve, as pessoas chegarem ali para Jairo, no meio da caminhada, Jesus indo ver a filha de Jairo, e chegam alguns ali e dizem para Jairo: olha, não incomoda mais o mestre, porque sua filha está morta. E Jesus vai e cita aqui essa palavra, qual esse versículo, a qual eu acabei de ler. Jesus, ouvindo essas palavras, diz para Jairo: olha, não tema, Jairo, creia somente. Como está a sua fé nesses últimos dias? Como está a sua fé, a minha fé, a nossa fé, quem sabe no dia de hoje? Eu não sei o que você enfrentou no dia de hoje, eu não sei o que você vem enfrentando durante esses dias. Eu sei que lutas todos nós estamos sujeitos a enfrentar aqui nessa terra. E nessa palavra aqui, irmão, se nós pegarmos no início, nós vamos ver que antes Jesus tinha libertado o endemoniado, o gadareno. E aí ele vem e uma multidão o cerca. E no meio dessa multidão, irmão, chega ali o principal da sinagoga, por nome Jairo, um homem, quem sabe, importante. Mas ele tinha uma filha, irmão, de quase 12 anos, que estava enferma, e a Bíblia relata que estava à beira da morte. E nós vemos que ele chega até Jesus, implora, se humilha aos pés de Jesus e diz: olha, vamos até a minha casa, porque a minha filha está quase à beira da morte. Imagina a situação daquele pai. Eu sei que tem muitos pais aqui, tem muitas mães. Se coloque no lugar de Jairo, a situação em que ele estava enfrentando naquele momento. E ele chega até Jesus. E Jesus, irmão, mesmo no meio daquela multidão, ele começa a direcionar-se à casa de Jairo. Eu imagino Jairo, irmão Arnaldo, preocupado. Se demorar muito, não vai ter mais jeito. Se demorar muito, minha filha vai morrer. Mas nós vemos aqui, irmão, que no meio dessa caminhada, onde a irmã Marineide citou aqui sobre a mulher do fluxo de sangue, no meio dessa caminhada, a casa de Jairo, aparece essa mulher, que quem sabe também, diante da situação que estava vivenciando, rejeitada pelas pessoas, porque ela tinha uma hemorragia. E aqui no capítulo 5, nós vamos ver que aquela mulher tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos. E a Bíblia relata que não estava resolvendo nada, irmão. Que a situação daquela mulher estava indo cada vez ficando pior. Imagina 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Não é 12 dias, não são 12 meses. A Bíblia relata que 12 anos aquela mulher gastara tudo que tinha com os médicos. E a situação ia cada vez pior. Mas eu imagino aquela mulher lá, quem sabe que na época não podia estar no meio de pessoas. Quem sabe lá recanteada, irmã Maria? Quem sabe lá no cantinho dela, sem poder passar perto das pessoas, porque quem sabia da situação daquela mulher que morria, ou quem sabe xingava, sai daqui, você não pode estar no meio de gente, Imagina, irmão, ela é considerada, como a irmã disse aqui, como imunda, E nós vemos aqui que aquela mulher, ela determina no seu coração. Nós estamos falando de fé. O irmão está pregando de uma forma diferente hoje. É a palavra que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Amém? Nós estamos falando de fé, de crer. E aquela mulher, ela determinou no seu coração: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Glória a Deus. E aquela mulher, irmão, a Bíblia relata que ela enfrenta aquela multidão, Nós podemos imaginar, porque Jesus, aonde ele estava, uma grande multidão o seguia. E nesse meio aqui havia uma grande multidão. Imagina uma pessoa considerada imunda. Imagina uma pessoa considerada uma pessoa que não podia estar no meio das outras pessoas devido à situação e devido ao problema que ela estava enfrentando. E aquela mulher determina. Mesmo, quem sabe, eu imaginando aqui, irmãos, isso é imaginação minha, não está escrito na Bíblia, mas dá para imaginar, mesmo que eu levar a xingamentos,
mesmo que eu for rejeitada no meio da multidão, mesmo que eu levar alguns empurrões lá no meio daquela multidão, mas se eu tão somente conseguir, pastor Leandro, se eu tão somente, irmão Júnior, conseguir chegar perto de Jesus e tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Glória a Deus. Aleluia. Isso se chama não crer. Analise o versículo que nós lemos. Não temos já, crer somente. Eu volto a perguntar, nós temos crido? Nós falamos tanto de fé, nós temos confiado em Cristo verdadeiramente nas horas do aperto. Eu sei que a nossa limitação, irmão, muitas vezes nos leva a desanimar diante da dificuldade. A nossa limitação, irmão, muitas vezes nos leva a querer olhar para trás diante da dificuldade. Porque somos seres limitados, né? Vem a tristeza, vem o desânimo. Mas essa mulher, irmão, a Bíblia relata que ela enfrenta a multidão e consegue chegar perto de Jesus e tocar nele. E quando ela toca em Jesus, irmão, o que acontece? Ela continua enferma. A Bíblia diz que naquela mesma hora, irmão, aquela hemorragia parou. Na mesma hora, irmão, nós estamos falando de Jesus, irmão. Nós estamos falando aqui nessa noite, irmão, não é do especialista, da ciência, da medicina, não, porque é limitada. Nós estamos falando do médico dos médicos, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Nós estamos falando aqui nessa noite do Criador dos céus e da terra. Nós estamos falando aqui nessa noite, irmão, de um Deus que deu vida a Lázaro, irmão. Não foi um dia, nem foi na hora que morreu, não. Com 4 dias, irmão, lá no sepulcro, a qual os seus irmãos disse: olha, não adianta mais, já é tarde, já tem 4 dias de morto, já cheira mal. Jesus só diz: tira a pedra. E quando aquela pedra é retirada, ele diz: Lázaro, sai para fora. E aquele morto, irmão, sai vivo, porque estava ali, irmão, o dono da vida. E ele não só estava ali, irmão, como ele está aqui nessa noite, como tem estado a cada dia. Não é? Muitas vezes nós pregamos a palavra de Deus como se Jesus só estivesse naquela época, irmão. Nós pregamos a palavra de Deus como se Jesus só tivesse curado a mulher do fluxo de sangue naquela época. Nós falamos de Jesus como se Jesus tivesse curado um cego Bartimeu só naquela época. Não, irmão, a Bíblia diz lá em Hebreus, irmão, 13, se não me falha a memória, 8, versículo 8, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória Então ele a não mudou, Deus. irmão. Muitas vezes a nossa fé é que está mudada. Jesus, ele é o mesmo. Então quando eu peguei esse versículo, o Senhor fala de fé para a igreja, fala de crer, fala de não temer diante dos seus temores. Creia somente. Eu imagino o Jairo ali quando recebeu a notícia, pastor Leandro, pastor Joaquim, ele tem medo. É verdade. Quem sabe na sua mente ele falou: não tem mais jeito, agora pronto, minha filha morreu, Senhor. E Jesus vai e anima ele, irmão. Jesus está te animando, está me animando nessa noite. Jesus está fortalecendo a minha e a sua fé nessa noite, dizendo para mim e para você: não temas, crê somente. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual é a sua dificuldade. Há vários tipos de dificuldades que nós enfrentamos no decorrer dos dias aqui nessa terra. Dificuldades espirituais, financeiras, físicas, né? Enfermidades que nós temos visto aí assolando a humanidade, e nós não estamos isentos, irmãos. Não é? Jesus não diz: só vai para a igreja, seja um crente, e você não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais problema, não. Jesus diz: enquanto você estiver no mundo, vocês terão aflições. Só que ele diz uma coisa que nos fortalece: mantém de bom ânimo. Eu venci, e vós também vencereis. Glória a Então, Deus. mantenha a sua fé. Aleluia. Qual tem sido a sua dificuldade, irmão? Não é? É o desemprego, é uma enfermidade dentro do lar, é uma enfermidade própria, física, que você está enfrentando, quem sabe tem enfrentado, quem sabe está enfrentando nessa noite, durante esses dias, durante esses tempos, problemas familiares, frieza espiritual. Eu gostaria de dizer, repetir aqui o versículo: não temas, crê somente naquele que mudou a sua história e vai continuar mudando, naquele que te deu força para chegar até aqui, é aquele que vai continuar te dando força para perseverar até o fim. Nós temos aqui, Aleluia. analisando aqui, voltando para Jairo. Quem sabe Jairo disse: ó Senhor, nós atrasamos. Aquela mulher parou no caminho e agora não tem jeito mais para minha filha. Quem sabe Jesus disse para Jairo: olha, mas tu viu que aquela mulher foi curada? Tu viu que aquela mulher tocou em mim
e a sua hemorragia foi curada. Então, Jairo, não temas, creia somente, vamos até a tua casa. As pessoas chegaram para parar Jesus ali. Olha, Jairo, deixa Jesus ir para outro lugar, porque a situação lá não tem mais jeito não, né? Imagina aí, morreu, o coração parou de bater, não tem mais pressão arterial, não tem mais nada, morreu, acabou. Mas estava ali, irmão, dono da vida. Mas voltando a dizer, Jairo, como eu e você, ser humano limitado, aquilo entristeceu o coração de Jairo, imagino eu. E Jesus vai e fortalece aquele homem, não tem mais Jairo, crê somente. E a Bíblia relata, irmão, que chegando ali naquele lugar, havia um alvoroço, pessoas chorando, porque tinha morrido aquela jovem de quase 12 anos. E ali aquelas pessoas, irmão, começaram a chorar, e Jesus disse: não precisa chorar, a menina não está morta, ela apenas dorme. Aleluia. E aí o que acontece, irmão? Muitos ali que estavam chorando, o que aconteceu naquele momento? Eu prestando atenção, irmão, nessa leitura, eu falei: meu Deus, ao mesmo tempo que muitos estavam ali chorando, começaram a rir, irmão. Que choro é esse, pastor? Dá para entender esse tipo de choro? Quando Jesus diz: olha, a menina não está morta, ela apenas dorme. Muitos ali, irmão, começaram a rir, porque acharam que está doido. A menina morreu, já foi lá, quem sabe, um enfermeiro, uma médica na época, um médico, e disse que está morta. E começaram a rir. Você sabia, irmão, que nem todo mundo que chora, chora verdadeiramente, tem sentimento? Verdade. Você sabia que nem todo mundo que está chorando tem sentimento do profundo, irmão? Porque se tivesse sentimento, irmão, no mesmo instante não estava rindo. O sentimento verdadeiro, irmão, não leva você a chorar e rir, não. Não é? Então nós vimos ali que aquelas pessoas começaram a rir. Jesus deixa de lado aquelas pessoas e diz: olha, entre o pai da menina, a mãe e os 3 discípulos que estavam com ele, pessoas que tinham peso, que tinham sinceridade, entram ali naquela casa e Jesus vai tocar na menina, levanta a menina, e a menina se levanta. Irmãos, qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é a dificuldade que você tem passado, que tem te abatido? Quem sabe você entrou aqui nessa noite, irmão, e Deus colocou essa palavra no meu coração para falar com você nessa noite. E você se encontra abatido, você se encontra desanimado ou desanimada. Ei, irmão, eu também passo por problema, o pastor Leandro passa por problema, o pastor Joaquim passa por problema. Verdade. E muitas vezes nos abatemos, mas essa palavra veio para mim e para você nessa noite, para te levantar, para te dizer: não temas, crê somente. O mesmo Jesus que curou, que deu vida à filha de Jairo, que curou aquela mulher do fluxo de sangue, pela fé ela tocou em Jesus, e Jesus percebe, irmão, que saiu virtude, porque quando nós tocamos nele pela fé, irmão, a coisa é diferente, irmão. Quando nós falamos de fé é uma coisa, pastor Leandro, quando nós tocamos em Jesus pela fé é outra coisa. Aquela mulher toca em Jesus pela fé. E nós vemos, irmão, muitos relatos da Bíblia de pessoas que creram, né? De pessoas que não desistiram, mesmo quem sabe ficando abatidos, mesmo quem sabe passando por lutas, mas foram em frente. Nós vemos aqui um relato bíblico de José, filho de Jacó. Nós vemos que aquele jovem, irmão, ele tinha tudo para desistir, pastor Leandro, irmãos e irmãs, aleluia, do sonho que Deus tinha dado para ele. Ele tinha tudo para desistir dos sonhos de Deus na vida dele. Imagina ser rejeitado pelos seus próprios irmãos. Imagina ser vendido como escravo para o Egito, pastor Leandro. Quem sabe se fosse eu, não vou mais acreditar nesses sonhos. Não vou mais servir a Deus. Deus me deu sonhos. Que eu ia prosperar, que eu ia ser isso, ser aquilo. Mas onde é que eu estou? No Egito, servindo escravo. Lá no Egito ele é caluniado, né? As pessoas não acreditam na palavra dele, ele vai para a prisão. Mas ele continua crendo, irmão. Ele continua fazendo aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Ele não desistiu lá no Egito. Ele não desistiu lá na prisão. E a Bíblia diz que aquele homem se tornou um grande governador. Nós vemos aqui, irmãos, que Daniel, seus 3 amigos,
Eles tinham tudo também para desistir, para parar de crer, mas eles continuaram crendo, né? Foram ali lançados numa fornalha de fogo, né? A promessa de quem não se prostrasse diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, iria ser jogado na fornalha de fogo. Aqueles jovens não se prostraram, irmão, e Deus deu vitória para eles. É diferente na minha e na sua vida hoje? Não é diferente, irmão. Basta colocarmos a nossa fé em ação. Não temas, crê somente. Jairo viu a mão de Deus dando vida à filha dele. A mulher do fluxo de sangue, rejeitada pela sociedade na época por causa do problema que tinha, viu Deus curando ela, irmão. Aleluia, sem precisar de recursos nenhum financeiros, apenas pela fé. Como está a sua fé? Como está a nossa fé, né? Nós aqui ouvimos o irmão, o pastor Leandro dizer de tempo frio, né? Mas que a nossa fé venha permanecer aquecida, irmão. Venha permanecer acesa naquele, irmão, que te deu vida para estar aqui hoje, naquele que te deu fogo de vida para você sair da sua casa e adentrar neste lugar nessa noite, ouvir louvores, versículos citados e por fim ouvir Jesus te dizer nessa noite: não temas, creia somente. Glória a Deus, aleluia. Daniel foi jogado na cova dos leões, irmão, mas não parou de orar. Por que você está pensando em parar de orar? Porque alguém está falando mal? Porque alguém está te criticando? Porque alguém está te perseguindo? Daniel tinha tudo para parar, irmão. O decreto foi selado, né? Olha, quem orar a esse Deus por um período de 30 dias aí, para qualquer Deus, vai ser lançado na cova do leão. Daniel parou, irmão? Não. Daniel continuou orando como de costume, 3 vezes ao dia. E fechou a janela, irmão? Não. Continuou de janela aberta. Quem quiser ver, venha ver. Eu estou orando, eu estou clamando. E foi jogado na cova do leão, irmão. Mas leão passou a noite inteira de boca fechada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isso se chama, irmão, não temer as dificuldades que sobrevêm enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Elas vêm, irmão. Elas vêm. A Bíblia diz que nos fins dos tempos viriam dias difíceis, dias trabalhosos, né? Dias onde a peste ia assolar, onde a ganância ia assolar a sociedade, né? Onde o amor próprio ia dominar muitas pessoas na terra. Mas nós temos um Deus, irmão, que tem um amor infinito sobre a minha e a sua vida. E nessa noite, irmão, mediante essa palavra, você não venha temer a dificuldade, quem sabe você está enfrentando. Eu não sei porquê, irmão, eu tenho repetido essa palavra, a dificuldade que quem sabe você está enfrentando. E tem te desmotivado, irmão, tem te desmotivado. Mas nessa noite, o Senhor me colocou aqui, irmão, pela sua graça e misericórdia, para te dizer: não temas. Para te dizer: continue crendo. Para te dizer: continue confiando, aleluia, no Criador dos céus e da terra, no dono da igreja, naquele que conhece as minhas e as suas necessidades, não é? O pastor Leandro, o irmão, a irmã, talvez ele não sabe o que você está passando, se você não falar, mas Deus, irmão, Ele sabe. Deus, Ele conhece. A Bíblia é bem clara quando diz que Ele é onisciente, quando diz que Ele é onipotente, onipresente. A Bíblia é bem clara quando diz que Ele sabe de todas as coisas, que Ele pode todas as coisas, que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está lá na sua casa, irmão. Ele está vendo lá o que você está passando, irmão. Ele está vendo. Ele está lá na sua casa, Ele está vendo o seu choro lá. Né? Talvez a dificuldade que você tem enfrentado em ver querer o seu marido nos caminhos do Senhor, você tem chorado, Ele está vendo o seu choro, irmão. Ele está ouvindo a sua oração, mas como disse aqui o irmão, pregou aqui, falou a respeito do tempo de Deus. Espera nele, confia nele. Não desista de orar, não pare de orar, não deixe de clamar, porque parece que não está tendo resposta, não, irmão. Continue orando, irmã. Continue orando, irmão.
Deus, Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Ele cumpriu as suas promessas na vida de Abraão em um tempo, irmão, que Abraão tinha tudo para não acreditar. Quase 100 anos e Deus cumpre a promessa de lhe dar um filho, ele e sua esposa, quase 100 anos. Isso aí é Deus, irmão. Está além da medicina, está além da ciência, é Deus. Abraão tinha tudo para desistir. Abraão tinha tudo, pastor Leandro, para não crer no que Deus tinha falado. Ele sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão tinha tudo para não ir, irmão. Eu vou para o quê? Eu não sei para onde é que eu não vou não. Mas ele acreditou e foi, irmão. E Deus cumpriu o que ele tinha prometido na vida de Abraão. Jó tinha tudo para desistir, irmão, diante das suas percas. Mesmo ali, quem sabe, depressivo, irmão, mas ele não blasfemou contra Deus. A palavra de Jó é essa: eu sei que o meu Redentor vive. O nosso Redentor, ele vive, irmão. E nessa noite, ele me trouxe aqui para falar com você, para falar conosco nessa noite, para que não venhamos temer diante das adversidades que estivermos enfrentando, ou quem sabe, que possamos vir a enfrentar. Não temas, e não temas. É o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu não sei se você está temendo, irmão, e o Senhor está dizendo para me repetir: não temas, irmão. Glória a Deus, aleluia. Crê somente. Louvado seja o nome do Senhor. Continue acreditando. Mas fulano era firme na fé, hoje está lá no mundo. Sim, irmão, mas Deus pode trazê-lo de volta. Continue fazendo a sua parte. Eu me espelhava em fulano, e hoje eu estou firme porque fulano desanimou. Não, irmão, a nossa salvação ela é individual. Continue perseverando. Eu pensava que eu ia servir a Deus e que ia ser tudo mar de rosa. Não, irmão, nessa caminhada tem as rosas, mas de vez em quando os espinhos também dão umas rasgadas, irmão, e nós temos que estar preparados para isso. E Deus, mediante essa palavra, está nos preparando para não temer diante dos cortes, dos espinhos, não é? E continuar confiando nele. Amém, Aleluia. Amém. Nós vemos aqui, citei aqui alguns exemplos de pessoas que pela fé não desistiram e viram as promessas de Deus se cumprindo em suas vidas. Não é diferente conosco nos dias de hoje, não. Jesus, é verdade. É por meio da fé, irmão. Glória a Bíblia deixa bem claro que aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia deixa bem claro, irmão, que não adianta eu andar hoje, amanhã e no terceiro dia parar. O que quer dizer isso, irmão Roberto? Eu tenho 20 anos de crente, mas eu parei agora. Acabou, irmão, 20 anos foi jogado no espaço. Não valeu de nada, pastor Leandro. Não valeu de nada, irmãos e irmãs. Então, irmão, vamos perseverar. Não é? A Bíblia diz, irmão, que a alma do Senhor não tem prazer naqueles que recuam. Então não recua, irmão. A prova está apertada. É o deserto, irmão, que você está enfrentando. Irmão, está no deserto. Continue crendo, irmão. Deus, Ele é especialista, irmão, em forjar as nossas vidas no deserto, irmão. Continue crendo. O deserto, irmão, é um tempo, irmão. Ele passa, irmão. É um tempo, irmão. Talvez está demorando um pouco, mas vai passar. Talvez está demorando um pouco, mas vai passar. O deserto ele passa, então não pare de confiar, mesmo quem sabe, irmão, está tudo ao contrário, mas não pare de acreditar naquele que te chamou. Ele é fiel, irmão, para cumprir, para fazer a boa obra. Amém? Aleluia! Que Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo fale mais no seu coração, nos nossos corações, mas vá para a sua casa com essa palavra. Chegue na sua casa e continue orando. Chegue na sua casa, continue clamando, continue confiando. Mas lá em casa a coisa está feia, irmão, você não sabe. Irmão, muitas vezes na casa da gente também tem momento que a coisa está feia, mas continue confiando. Amém? Amém, Jesus, aleluia. O corpo meio ruim, a garganta meio ruim.